Vamos lá. Profeta Jonas. Eu vou fazer um negócio aqui para vocês entenderem perfeitamente. Vamos naquele mapa de novo, para a gente se situar. Como chama esse lugar aqui? Mar Mediterrâneo. Bom, isso aqui é a época do profeta Jonas. Aqui embaixo, a gente vai ter aqui o Monte Hermon, Mar da Galileia, Mar Morto. Aqui nesse canto aqui, ó, Golfo Pérsico. Aqui subiu dois rios. Como é o nome desses rios, né? Eufrates e Tigre. Eufrates, Tigre. Como chamava esse local aqui, ó? Todo esse local aqui, como chamava? Mesopotâmia. Mesopotâmia. Toda essa região aqui é a região da Mesopotâmia, ok? Bom, aqui embaixo tinha uma cidadezinha pequenininha, chamava-se Ur dos Caldeus. Quem morava em Ur dos Caldeus? Abraão. Aí, você sobe um pouquinho aqui, vai ter a Babilônia, Babel. Lembra da Torre de Babel? Sim. É daí que vem, tá? Babilônia. É a Babilônia. E desse lado aqui, ó, ficava, aqui em cima, ficava Adã-Arã, lembra? Arã. Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, vem Arã, aqui morre o pai dele, e aqui até ele chegar na terra de Canaã. Fez todo esse caminho aqui, ó, para chegar até aqui. Bom, e nesse local aqui tinha um povo que vivia aqui, uma nação, chamado os Assírios. E a sua capital chamava-se Nínive. Nínive é uma cidade com era a maior cidade da época. Uma megalópolis na época. Nínive tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Toda Nínive tinha 500 mil. A região em que Jonas pregou tinha quantas pessoas? 120 mil pessoas, tá? Onde estava a capital mesmo, concentrada ali a capital. Diz que para você atravessar Nínive, porque ela era assim, ó, ela ficava na beira do rio Tigre, tá? Ela ficava de comprido aqui, ó, na beira do rio, beira-mar, beira-rio. Então, para você atravessar a cidade toda era um dia, para você atravessar toda a cidade de Nínive, ok? E aqui nessa região, então, viviam os assírios. E Jonas, que vivia aqui, mais ou menos perto de Jerusalém, a palavra Jonas, sabe o que quer dizer a palavra Jonas no hebraico? Pombo ou pomba. Tanto faz como pombo ou pomba. Tá? Uma variação de pombo ou pomba. Então o nome dele parece que... Esse Jonas, irmãos, ele... Veja bem, vamos pegar um pouquinho. Era profeta do Reino do Norte. Tá? Profeta do Reino do Norte. Ele é diferente de todos os outros profetas. Deixa eu gravar aqui, que eu esqueci, né? Tá gravando? Eu tô ficando velho, meu Deus. Ele é diferente de todos os outros profetas. Por quê? Porque os outros profetas, todos eles, falaram das profecias deles. Agora aqui não, aqui está falando do próprio Jonas. É o único livro dos profetas que, em vez de falar das suas profecias, falou do profeta. E Jonas, irmãos, ele é um contraste. Olha o contraste. Na verdade, hoje você vai conhecer o outro lado do Jonas, certo? Você sabia? Abre, quem pode abrir para mim? 2 Reis, capítulo 14. Perdão. Versículo 23 a 25 e pode ler. 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis 14, 24, versículo 23 a 25. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Certo. E reinou 41 anos.
e fez-se o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo, Jonas. Através de quem? Jonas. Jonas, então, aí, todo esse contexto quer dizer o quê? Que Jonas profetizou que o Jeroboão, lembra o Jeroboão? Segundo? Sim. Rei poderoso, lembra que nós estudamos ele agora há pouco? Esse Jeroboão, ele profetizou que Jeroboão ia ser vitorioso, ia ser vencedor. Aquele Jeroboão que fez estátua de bezerro de ouro para adorar, queria ser vitorioso. Deus pode ser como desse? Jonas profetizou tudo isso. Só que Amós, no capítulo 6, versículo 13 e 14, ele chega e desprofetiza tudo que Jonas profetizou, dizendo muito pelo contrário, que vocês iam ser levados, lembra? Pelos assírios, que eles iam, né, ser levados cativos. Então, Jonas era um profeta na carne. Entenda como você quiser, mas que Amós teve que desprofetizar o que ele profetizou, tá? Ele reverte a profecia de Jonas. Eles profetizam tudo na mesma época? Não. Você vai ver que alguns são épocas bem próximos, são contemporâneos, mas alguns não são da mesma época, tá? Isaías é contemporâneo de Amós, ele é contemporâneo, é próximo, tá? Ezequiel uma coisa é ser contemporâneo, outra é ser da mesma época. No caso de Amós e Jonas era da mesma época, tá? Ok? Bom, agora veja bem, ele foi lá, desprofetizou, e essa história aqui do Jonas, ela está cheia, irmãos, de personagens, vamos dizer assim, estereopados, tá? O que seriam isso? Que fazem o oposto um do outro. Vamos dar um exemplo aqui. O Jonas não era o profeta de Deus? Era ou não era? Sim ou não? O profeta levantado por Deus? E esse profeta, que era o profeta de Deus, o homem de Deus, ele se levantou contra Deus, desobedeceu a Deus. Agora, os homens que estavam dentro do navio adoravam outros deuses ou não? Sim. Eles eram os ímpios. E aqueles ímpios obedeceram a Deus e cumpriram a voz de Deus. O que era o profeta fez o errado, o que era o ímpio fez o certo. Olha a diferença, o contraste aqui, tá? O Jonas, o homem de Deus, se rebeliou contra Deus, se levantou contra Deus, ao ponto de, ele está aqui, e ele vai aqui para o mar, ele desce ao porto de Jope, ó, o porto de Jope ficava aqui mais ou menos, em Jope, tá? Desce ao porto, desce ao porto, e ele vai para onde? Nínive ficava aqui, certo? Tarso, vamos pegar que esse aqui seja o mar Mediterrâneo que eu mostrei aqui para você, tá? Aqui é o final do mar Mediterrâneo, aqui ficava Tarso. Era o lugar mais remoto do mundo da época. Ninguém conhecia mais nada além de Tarso, que é a atual Espanha. Hoje é a Espanha. Ficava, da onde Jonas estava, a 4.000 quilômetros de distância. 4.000 quilômetros de distância da onde ele estava, certo? Bom, vamos lá. Aí Deus manda ele, por quê? Deus manda ele profetizar para o rei mais sanguinário que existia na época, para o povo mais sanguinário, mais bárbaro que já existiu, que eram os assírios. E por que Jonas não quis ir? Medo. Ele sabia que se ele pregasse, eles iam ser. Jonas não tinha misericórdia, não queria misericórdia. Será que era medo? Não. Conhecia a história dele também, né? Muita gente fala que tinha medo. Tem medo. Jonas não tinha medo. Jonas tinha medo de morrer? Não. Ué, primeira coisa que ele falou, a minha oportunidade agora de se livrar de vez dessa história, eu sou culpado, me joga no mar. Se o cara não quer morrer, fala, pelo amor de Deus, me joga não deixa eu aqui, eu não quero morrer não, me joga no mar aí. Aí ele pensou, já vou resolver o problema de uma vez, não vou pregar para aqueles camaradas que eu odeio eles, e já fico livre. Só que Deus tinha um plano diferente para ele. Falou, olha como que é lindo, irmão, sabe o que Deus podia ter feito?
Quando Jonas não aceitou, Deus podia ter levantado outro profeta. Podia ou não podia? Sim. Ele desobedeceu. Mas Deus usou Jonas. Você pode ter errado, pode ter falhado, mas Deus vai usar você ainda. Você pode ter feito tudo de errado, mas Deus não vai pegar outro para pôr no seu lugar, não. Ele vai moldar você, Ele vai amassar você, vai fazer você dar voltinha de baleia, mas vai usar você. Não adianta você correr. Glória a Deus. Não adianta você correr. Tá? Bom, então o que acontece? Ele pega e foge. Medo ele não tinha. O final do livro de Jonas, depois nós vamos ver. Ele próprio explica por que ele não quis. Nós já vamos entender isso já. Tá? Mas aqui, ó. Vai aí no capítulo 77, chamado por Deus para pregar a sua palavra às sírias. Vai na página, aqui na página 78, explica aqui o que eu falei sobre a profecia. Olha lá, de acordo, nos últimos 2 versículos da página 78, de acordo com outro texto bíblico, segundo Reis 14:25, sabe-se que ele desenvolveu sua atividade espiritual como grande importância no país de Israel durante o reinado de Jeroboão II em Samaria. E não pôde precisar isso antes de se realizar, se precisasse isso foi antes ou depois de realizar sua missão, mas provavelmente foi antes, tá? Dele realizar. Aí o propósito vai dizer que porque a vontade de Deus, aí ó, na Itália está dizendo, por que Deus mandou pregar o assírio? Porque a vontade de Deus é que se cumprisse a promessa que ele deu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá? Todas. Vai para frente aí, e aí o Salmo também 117 vai dizer, louvai todas as nações. Esse sempre foi o desejo de Deus. E Deus levantou quem para evangelizar as nações? Israel. Só que Israel não fez o papel dela, que é evangelizar as nações. Então agora, na época da graça, Deus tira Israel de lado e levanta quem? Eu e você, para evangelizar as nações. E a pergunta é, será que nós estamos cumprindo esse papel de evangelizar nações? Tem 3 ordens imperativas na Bíblia. 3. Primeiro, batizai. Sim. Segunda, fazei em memória de mim. Terceiro, ide por todo o mundo. Tem bastante Jonas. Tem bastante Israel adormecido aí também, né? Bom, então, em muitos relacionamentos, aqui ó, na página 80, bem aí uns 4, 5 linhas para baixo, em muitos relacionamentos estabelecidos em outros povos, não se levantaram sua influência espiritual, pelo contrário, foram influenciados por mais diversas pagãs. Assim aconteceu com Israel. Vai para baixo um pouquinho aí, na página 80, está escrito assim, ó, no meio da página quase, a ordem original de Yahvé era que o profeta fosse a Nínive, uma cidade uma das maiores cidades da época, com uma população aproximadamente de quantos mil habitantes? 500 mil habitantes, que hoje essa região aqui de Nínive é o atual Iraque, tá? O atual Iraque. Aqui ó, grandes muralhas de proteção em volta dela influenciavam a economia da época, hoje é apenas ruínas, né? No território do Iraque. E ele pegou um navio e foi para Tarsis, a provável referência à Espanha. Bom, vai para frente um pouquinho aí. O desfecho aí na página 81 foi lançar ele ao mar, tá? E Jonas, interessante aqui, ó, que cada um deles clamava pelo seu Deus, né? Pelo seu Deus. Mas depois da tempestade, eles reconhecem que o Deus de Jonas é o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus. Isso que é o mais importante. Interessante que Deus jogou Jonas no ventre da baleia. Uma pergunta. Por que Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia? Quem pode arriscar algum palpite? Passou Por que pelo vale 3? da morte. Para mim ele passou pelo vale da morte. Sim. E baleia, né? Porque na verdade você vai ver aqui para frente aí, ó. 2.2 aí, página 81. O nome provavelmente era cachalote, né? Porque dentro da barriga de uma baleia você pensa nisso. A cachalote é um tipo de baleia, ó. Cachalote é um tipo de baleia, que é um tipo de baleia que consegue passar um ser humano por dentro dela, tá? No Novo Testamento é traduzido como baleia. A Bíblia diz, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Então, cachalote era provavelmente um tipo de baleia que cabia um ser humano dentro dela, tá? Bom, agora, por que? Eu vou falar, isso aqui é uma ideia minha. Você também não tem nada, não é só uma ideia. Está na Bíblia não está nenhum historiador fulano de tal que falou não, mas é ideia minha.
Foi José, não está no Talmud, não. Mas veja bem, ele não estava no meio do mar Mediterrâneo? Se ele, olha que é engolido pela baleia, uma coisa que você pode observar no meio da baleia, você vê Jonas se arrependendo? Não. Ele faz uma oração, mas ele não se arrepende. Você não vê nenhum momento, Senhor, me perdoa, eu errei, vê? Não, você estava consciente, né? Ele não pede perdão. Ele tinha certeza de uma coisa. Ele falou assim, ó, dentro da baleia, ele estava falando assim, como o Senhor me livrou, né? Eu sei que o Senhor me livrou. Ué, está dentro do ventre da baleia, como é que sabia que Deus ia livrar ele? Porque ele sabia que Deus ia usar ele para fazer aquilo. Ele falou assim, Deus pôs eu aqui dentro, é porque ele... E o lugar estava tão gostoso, mas tão gostoso, que ele chega a dizer, do ventre do inferno, eu clamei ao Senhor. Olha que delícia. Das profundezas do inferno, eu clamei ao Senhor. Agora, veja bem, irmãos, o que eu acredito? Jonas estava no meio do mar Mediterrâneo. Uma baleia é um animal que consegue nadar a 4.000 metros debaixo do nível do mar. Se a baleia, se ele dissesse, Senhor, tira eu daqui, e Deus ouvisse ele, e soltasse ele a 4.000 metros, o que ia acontecer com o pulmão dele? Morrer. E se ele tira Jonas, na hora que ele quis, tira eu daqui, e Deus tirasse, ele ia nadando, quem sabe ele sobrevive, chega até na... Aí chega, olha para um lado, olha para o outro, só água, falou, Deus, manda a baleia de volta. Porque como é que ele ia nadar? Nadar para onde? Então, ele estava pelo menos 3 dias de distância da beira da praia. Estava longe, então 3 dias era o tempo para ele chegar lá. E era uma profecia também, porque Jesus diz, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o filho do homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então acho que era o tempo suficiente para a baleia chegar até a beira da praia. Aí tem gente que fala assim, que vomitou na praia de Nínive. Vomitou na praia de Nínive? Primeiro que Nínive não tem praia. Segundo que Nínive, ó, a distância que estava. Uma área aqui, como é que ia vomitar lá na praia de Nínive? Nínive estava pelo menos, se ele fosse da cidade dele, a 1.500 quilômetros. Pelo menos ele ia gastar 10 dias para chegar até Nínive. Tá? Da onde que ele estava aqui era muito mais longe. 2 meses. Da onde ele pegou o navio era 2 meses. Mas daqui, 10 dias. Ok? Então não tinha praia, não foi na praia de Nínive. E o que se acredita, inclusive, é que Jonas, depois que vomitou aqui, ele voltou para casa. É o que até muitos filmes fazem isso. Ele não foi direto para Nínive, não. Ele voltou para casa e ficou lá. O que diz o capítulo 1, versículo 1 de Jonas? Leia para mim. E veio. O que diz aí? Jonas capítulo 1, versículo 1. Isso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te. Levanta-te e vai. E vai. Ó, levanta-te e vai. E Jonas levantou e Foi. Fugiu. Foi, né, mas vazou na braquiária, deu linha na pipa, irmão. Jonas se levantou e fugiu. Né? Se a gente olhar o contexto diz que ele fugiu, não é? E Jonas levantou-se. Para quê? O que diz aí? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E Jonas? E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou e fugiu. Agora, vendo o capítulo 1, agora Jonas não foi para a baleia, Deus fez todo aquele processo, deu voltinha de baleia. Aí no capítulo 3, versículo 1 diz o quê? E veio a palavra E do Senhor. veio novamente a palavra Segunda do Senhor. vez. Segunda vez. Dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Ó, Nínive. e Jonas fez o quê? E pega contra eles. O que diz embaixo? Ele levantou Jonas e foi a Nínive. E Jonas levantou e foi. Mas primeiro ele precisou dar a voltinha de baleia. Na segunda ele agarrou com as 2 mãos. Agora ele falou: se eu não for, aí vai chegar a palavra pela 3ª vez a Jonas. Se ele não vai, e chegou e veio a palavra a Jonas pela 12ª vez. E veio a palavra a Jonas 56ª vez. E o Jonas já cada vez mais turripado, né? Mas se Deus fala, isso chama, nós vamos estudar isso. Existem 3 vontades de Deus: a vontade permissiva de Deus, a vontade soberana de Deus. A vontade soberana, se Deus mandou você fazer, você vai ter que fazer.
Não tem jeito. Isso é a vontade soberana de Deus. Não tem como. Deus queria que fosse Jonas e Jonas acabou. Jeremias, eu sou pela criança, eu não estou perguntando se é uma criança. Senhor, eu sou gago, eu não estou perguntando se você é gago. Eu sou caco dos cacos, eu não quero saber se você é caco. Eu sou só pó e cinza. Eu escolhi você e você que vai fazer, acabou. É a vontade soberana de Deus. Glória a Deus. Tá? Porque ele ficou 3 dias na barriga da baleia, você pensa, não comeu? Como é que faz? Não é? Ficou no... Doutor, pastor, No túmulo molhado. Se ele fala que das profundezas do inferno, eu clamei, eu acho que ele pegou assim. Na verdade, arrepender, você vai ver no final. Você vai ver que ele não se arrependeu. Ele, na verdade, clamou. Isso aí clamou, Senhor, me tira daqui, o negócio tá feio para mim, se quebrantou. Porque uma coisa é remorso, irmão, outra coisa é arrependimento. E você vai ver no final que Jonas não se arrependeu. Nós vamos ver no final agora que ele não se arrependeu. Ele teve remorso da situação, mas arrependimento. Mas ele levantou e foi. Viu que não tinha jeito mais mesmo e foi, né? A cidade de Nínive. E a mensagem de Jonas no hebraico, ela só tem 5 palavras. Pastor, foi 3. Permissiva, soberana E vontade permissiva de Deus, a vontade soberana e a vontade... Peraí que eu vou lembrar, já te falo, tá? Soberana, permissiva, e a vontade... Nossa, me deu um branco agora. Tá, mas eu vou lembrar aqui, me cobre aí que eu vou lembrar daqui a pouco, tá? Vamos lá. O sermão de Jonas só tinha 7 palavras, mas o hebraico dá 5. Vamos ver aí na página 83, quais são as palavras? No meio da página. Meio da página aí, ó, em itálico. E começou Jonas a entrar na cidade caminho de um dia, ó, caminho de um dia a cidade, certo? E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Outro texto diz: será destruída. Só esse é o sermão de Jonas. Ó, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E passava um pouco ali, um pouco lá. Ainda daqui 40 dias e Nínive será destruída. É um sermão de alguém que quer que o povo se arrependa? Essa foi a pregação. Essa que foi o sermão. Esse foi o sermão dele. É alguém que quer ver alguém arrependido com um sermão desse? Eu vou falar, se eles quiserem ouvir, tomara que eles não ouçam. Tomara que eles não ouçam. Ainda 40 dias, se vocês quiserem, quer. Se não quiser, não quer. Mas a Bíblia diz que o sermão de Jonas, que ele pregou, trouxe temor no coração do rei. Não só do rei, mas de todos que estavam com ele, ao ponto dele ele rasgar suas vestes, mergulhar, né, rolar o corpo na cinza, jogar cinza no corpo. Mandou as vacas jejuar, mandou os cachorros jejuar, mandou as galinhas jejuar, mandou as crianças jejuar, e a Bíblia diz que Nínive se arrependeu. Ó, o profeta rebelde e o ímpio se arrepende e busca a Deus. E aí, quando Jonas vê todo aquilo acontecendo, o Jonas viu aquilo acontecendo, Jonas não acreditou. Aqui, olha o que diz aí no página 83 embaixo primeiro. Vamos só ver aí, ó. Desde o rei e os animais e todos jejuaram e se humilharam diante de Deus. No caso dos homens, vestiam-se roupa de saco e assentaram sobre as cinzas, procedimento relacionado com profundo quebrantamento. Tá? Agora, qual é o motivo do ressentimento de Jonas, irmão? Quer saber qual é o motivo do ressentimento? Vamos ver lá. Olha lá, vai na página 84. O ressentimento advinda da conversão dos pecadores. Jonas ficou louco da vida porque o povo se arrependeu. O final da página 84 diz assim, ó: o problema não estava no resultado ocorrido com os pecadores penitentes, e sim com o modo incorreto de Jonas de olhar para a pessoa de Deus. O profeta apreciava muito mais a severidade de Deus do que a bondade de Deus. O que Jonas queria é que Deus matasse os assírios, que Deus destruísse os assírios, que Deus acabasse com ele. Deus perdoou eles. E tem gente que tem esse sentimento, quando Deus perdoa, fala: por que Deus
Matou. Eu vou orar para Deus pegar. Olha esse povo aí, cara. Pega esse mesmo. E se na verdade aqui, ó, Deus só usou os assírios para punir Israel, porque eles se arrependeram. Sim. E foi esse povo que levou o reino do norte cativo para a Babilônia anos depois. E Deus usou eles para punir Israel, os assírios. Levou, você acha que não tinha mão de Deus ali para os assírios vencer as 10 tribos, exterminar as 10 tribos? E esse povo é um povo bárbaro. Lógico, em parte dá para entender Jonas um pouco, não dá? Veja bem, vamos pegar um negócio aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho aqui. Jonas era do norte. Vamos chegar aqui hoje e falar assim, olha, você recebeu uma notícia, vai lá. Deus chega para você e fala, vai lá. Chega para o pastor Valdeci, Deus chega para o senhor e fala, vai lá e diz para o Luiz Inácio Lula da Silva que ele vai ser o novo presidente da República. E olha que ele só roubou o Brasil. Não, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Depois do que aconteceu com o Jonas, é bom seguir falando. Não, é fácil. Não, e outra coisa. Né? Aí, ele ficou 3 dias no estômago do cachalote. Isso. E não foi digerido. Isso. Exatamente. 3 dias. 3 dias. No ácido. Claro, você é miséria do que conseguiu. É o que o Adriano perguntou, mas como que ele conseguiu? É Deus. Agora veja bem, aí o pior de tudo é isso, não é o senhor ir lá e profetizar. Aí chega nas urnas, ele ganha de 99% dos votos. Silêncio. Aí é prova. Quando o Jonas viu isso, o que o Jonas fez? O Jonas foi lá pro lado de fora da cidade e começou a falar, sabe o que Jonas falou? Me mata, Deus. Não, me mata, desejou, me mata, Deus, eu quero que o Senhor me mate. Olha o que o Senhor fez com esses camaradas aí, olha o que o Senhor está plantando, me mata, me mata. E Jonas quis morrer. Aí ele falou, eu queria morrer lá, o Senhor não deixou, mas me mata agora. Porque se o Senhor me matar, não tem como eu tirar minha vida mesmo, o Senhor vai dar um jeito aí, não vou morrer. Aí Deus faz o quê? Jonas estava descansando debaixo do pé de abóbora e pregou vários dias ali e dormiu. A viagem foi longa, pregou, atravessou a cidade e dormiu. E estava um sol escaldante e aquela boboreira fez sombra para Jonas. E Jonas contente, agradecendo pela boboreira, e daqui a pouco Deus manda um bichinho, mata o pé da boboreira, e Jonas chega para a boboreira, ai tadinha, me ajudou tanto. Olha, o que aconteceu? Você estava tão bonita, tão verde, agora... Aí Deus fala, Jonas, não estou muito bom com o senhor não. Ô Jonas, não quero conversa com o senhor não, mata eu logo que é melhor. O senhor pôs o Lula lá, tira eu. Ô Jonas, você teve dó de uma boboreira que você nem plantou, você nem regou ela, você não fez nada. E eu não posso ter dó daquele povo que não sabe discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Vai que Deus tem um plano no Lula, vai saber. Eu exagerei um pouco do Lula, eu peguei pesado. Os homens fazem muito coisa. E o interessante de tudo é que o texto termina com Deus falando isso e a gente não vê a resposta de Jonas. Vê? O que Jonas respondeu? A Bíblia não diz. Acho que Deus falou, deixa quieto, nem escreve o que ele respondeu. Nem escreve a resposta dele. Mas o Jonas é tão importante que ele é o único profeta que foi bem falado por Jesus. Exatamente. E também o que ganhou uma cidade inteira. A Bíblia diz que uma cidade inteira se converteu.
Nenhum lugar. Mas ele nasceu próximo lá de Nazaré, né? Isso, aonde Jesus nasceu, bem próximo ali. Jesus foi visitar o túmulo dele. Então o que acontece, irmãos? Sabe por que eu acredito que essa história termina sem citar Jonas? É o que Jonas falou? Que é o menos importante. Não, porque na verdade Deus quer saber a nossa resposta, não a de Jonas. O que importa hoje não é o que Jonas respondeu depois para Deus, mas o que nós vamos responder quando nós tivermos que abençoar o nosso inimigo. Que atitude vamos nós tomar quando Deus disser, eu quero ter dó dele e daí? Porque se ele teve dó de alguém, um dia ele pode ter dó de você também. Perdoai as vossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Deus não importa a resposta que Jonas deu. O que importa é a resposta que nós vamos dar quando formos questionados diante de uma situação como a de Jonas. Amém? Terminou o nosso tempo. Vamos nos colocar de pé? Pastor, mas foi os assírios que levou o cativeiro depois? Que prenderam os assírios que levaram o reino do norte. Lembra aqui, ó? Aqui tinha o reino do norte. Sim. E o reino do sul. O reino do sul foi levado pelos babilônicos. Sim. E o reino do norte pelos assírios. E aquele que tinha em cima ali? Em cima do mar Mediterrâneo? Aqui eram os sírios. E não foram eles que destruíram as 10 tribos? Não, foram os assírios. Aqui era o sírio, lembra do Naamã? General Naamã era da Síria. Naamã. Então foi com os assírios que as 10 tribos fez aliança? Foi com os assírios. Que as 10 tribos não, que Edom fez aliança. Mas antes deles invadirem o reino do norte, eles fizeram aliança, não foi? Aí depois eles veio e levaram as 10 tribos para o cativeiro lá. Foi Edom que fez. Edom fez aliança. Ele fez aliança com os assírios, né? E ajudou os assírios. Depois os babilônicos, perdão, os babilônicos. E os babilônicos destruíram eles depois. Os reinos do norte não, nunca fez aliança com os assírios. Os assírios já veio e exterminou. Veio e exterminou. E tanto é que eram 10 reinos aqui do norte, né? Sim. Eles deixaram de existir, nunca mais existiu o reino do norte. Só o reino do sul. Só quem voltou do cativeiro babilônico foi o reino do sul, lembra? Sim. O reino do sul voltou, sob o comando e sob o Babel. Eu estava confundindo, eu pensava que era o... Síria, lembra, a capital da Síria é Damasco, onde Paulo, caminho de Damasco, caiu, né? É Síria. Aqui é a Síria, a capital Nínive. A Síria ficava acima de Israel. Os assírios ficam no mar, ali no Mesopotâmia, tá? Bem ali na antiga Mesopotâmia. Ok? Amém? Mais alguma pergunta?